Oi, boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer mais uma live. É a terceira da série desse programa que a gente preparou aqui na Clínica Ânima sobre o trabalho de prevenção do câncer de mama, associado aí à campanha do Outubro Rosa, né? A gente tem feito um trabalho também na parte de incentivo, né, à prática de atividade física, aos processos de prevenção e como é a atuação do fisioterapeuta, né? Já tem o pessoal chegando já, né? Eu vou estar fazendo uma pequena introdução aqui para a gente aguardar enquanto o pessoal vai entrando. Já tem uns coraçõezinhos subindo aí. Tem acho que um coraçãozinho que vem ali da minha filha. Ela falou que ia mandar um coração para mim. Muito bonitinho. Bom, o fisioterapeuta ele tem um papel bastante importante, né, nessa patologia, né, com os pacientes com câncer de mama. Então, ela atua em todas as fases, né? Como eu comentei, a gente está num processo de prevenção, né? Hoje o que a gente vem fazendo aqui através dessas lives é trazer informações para vocês, informações sobre adoção de hábitos saudáveis, informações sobre o estímulo, né, em fazer exercícios físicos, por exemplo, como esses hábitos. Oi, Rica, boa noite. Vai lá. Maria José também já entrou, tá como Maria José mesmo. Boa noite para vocês, bem-vindo à nossa live, mais uma live aí compartilhando com vocês um pouquinho, né? É, Outro incentivo que faz parte do profissional da área de saúde, e a gente vem até batendo nessa tecla, né, que vem bem dentro do Outubro Rosa mesmo, no sentido de prevenção, é a realização periódica de exames, não só do autoexame, né? Lembra até do título da primeira palestra, da primeira live nossa, né? Não é além do autoexame. Existe também os exames de ultrassom, a mamografia, são exames que necessitam ser feitos regularmente para a gente ter um diagnóstico precoce quando o paciente é cometido, né, por essa patologia. Então, fazendo a parte, né, que nos cabe aí também de prevenção, tem outras atuações do profissional fisioterapeuta, né? Não só quando faz um procedimento cirúrgico, que a maioria dos casos são encaminhados para procedimentos cirúrgicos, então no pré-operatório, no pós-operatório, mas outros tipos de tratamento também levam a sequelas que são muitas vezes necessitam da atuação desse profissional, né, de nós fisioterapeutas, com as especializações devidas aí. E para falar sobre esses temas todos, sobre esses assuntos, eu vou trazer a nossa colega de trabalho, a fisioterapeuta doutora Eva de La Ordem. Eu espero que agora eu tenha falado certinho, né? Para participar com a gente dessa live hoje, tá? Então, vamos fazer o convite aí para a Eva estar participando com a gente. Vamos lá, Eva, aqui. Somzinho. Ela tá. Ah, Viviane, Priscila, bem-vindo, gente. Boa noite. Oi, Eva, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Consegui Que entrar. joia. Conseguiu. E deu tempo, né? Hoje o dia foi intenso, a gente vai encaixando um pouquinho, né? Sim. Que bom, Eva. Obrigada, obrigada por você estar contribuindo aí com seus conhecimentos, com seu tempo, né? Aceitando essas lives, esses desafios novos que a gente Sim, vem assisti enfrentando aí. todas. A primeira pessoa, junto com Maria José, que aparecia lá. É, que bom, obrigada. Bom, então já temos aí oh, tem mais alguma ordem aí participando, mas eu É, não acho que sei. a minha irmã que está assistindo. Ah, bem-vinda! Então, aos nativos da língua espanhola, me perdoem assim a pronúncia, né? Porque o meu espanhol tá para lá de, né? Vou passar um pouquinho o currículo da Eva, né? O extenso currículo. Olá, Michele, boa noite.
Bom, a Eva, ela é fisioterapeuta formada pela Universidade Complutense de Madrid e pelo Centro Universitário Unimetrocamp de Campinas, né? Fazendo a validação aí do diploma para poder atuar tranquilamente aqui no nosso país, com Certo. toda a sua competência, trazendo aqui para a gente. Ela tem algumas pós-graduações, né? Então, é pós-graduada em fisioterapia esportiva pela Universidade Complutense de Madrid, pós-graduada em método Pilates pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, pós-graduada em personal training pela Universidade Politécnica de Madrid, tem cursos na área de fisioterapia conservadora e invasiva na síndrome da dor miofascial, cursos na área de fisioterapia uroginecológica, obstetrícia e disfunções urológicas masculinas. Então, aí tem uma vasta experiência para falar também sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje, né? O Rodrigo entrou, Maria Francilina também, bem-vindo todos, boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Bom, todo mundo. Apresentada aí a Eva um pouquinho para vocês, para quem não conhece ainda, né? Eu vou convidar a Eva para falar um pouco sobre a sua experiência, né, na atenção com esses pacientes, em que momento eles foram trazidos, né, para o seu consultório, quais as abordagens que você teve aí. Te passo a palavra agora, Eva, bem-vinda. Obrigada, Nava. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, que tem bastante gente. Bom, para falar da minha experiência nessa área do câncer de mama, que é o tema do mês que a gente está conversando em todas as lives, eu não tenho uma experiência que nem a Dani, a psicóloga, trabalhando num centro específico de câncer, mas eu trabalhei com esse tipo de clientes em algumas situações, porque a minha função laboral é metade do tempo Pilates, dando aulas de Pilates aqui na Clínica Ânima, que eu dou aulas, e a outra metade, não tanto como a metade, mas gostaria, atendimento em clínica, em atendimentos de fisioterapia individuais. Então, já teve pessoas de câncer de um lado e de outro lado. Os que chegam no Pilates, normalmente são cânceres mais antigos, às vezes nem vêm precisamente pelo câncer, mas porque querem, ou porque está começando a doer as costas, ou porque o ombro está doendo, ou às vezes vêm diretamente para tratar esse câncer mais após o tratamento próprio dele. Então, esses casos que eu tive no ambiente de Pilates, normalmente era um câncer mais antigo, mas sempre tinha alguma restrição no ombro, especialmente no ombro, que a gente vai conversar mais sobre esse problema específico. E em fisioterapia, normalmente, por desgraça, sempre chegam as pessoas quando estão muito mal, ou muitas vezes chegam quando as pessoas estão muito mal. Então, muitas vezes, já tive uma cliente que tinha muita dor nas costas, por posturas de proteção, por muito tempo ignorando uma dor, que chega a um ponto que a pessoa nem consegue respirar do travado que está o corpo. Então, a pessoa já vai para a fisioterapia, que é uma coisa que vai resolver mais rápido do que o Pilates, que é um trabalho mais... E aí você está foram comentando esses dois ambientes. Esses dois ambientes que você falou um pouquinho da questão da dor, né? Aí a pessoa chega através da dor e eu imagino que tem que fazer um levantamento aí, ele passou por uma patologia, por um procedimento, mas tem como fazer uma diferenciação entre uma dor que era pré-existente, por exemplo, a um procedimento, a um tratamento ao qual ele foi submetido, e o que está realmente associado ao quadro do câncer? Você fala, por exemplo, essas dores que chegam nesse ambiente, ou... Porque às vezes a pessoa pode nem se tocar que ela tinha uma dor antes, né? Uma vez você comentou comigo que o câncer ele é tão mais forte que parece que zerou e tudo que existia antes deixou de existir, né? Exato. Como que é isso? Então, por exemplo, com a questão da dor do ombro, se a pessoa já tinha dor no ombro antes de entrar nesse processo de câncer, nesse tratamento, depois que acabou o processo do tratamento, que por sorte vai sobreviver entre 80% e 90%, acabou esse processo de tratamento, tem toda uma vida pela frente, com as coisas que já tinha antes, mas as que o câncer trouxe junto.
Então, se tinha uma dor no ombro, a probabilidade dessa dor continuar ou ser piorada é muito grande. Por isso que é importante a gente se cuidar, não esperar a que aconteça algo mais. Até uma dor no ombro já vai resolver. Porque se der o azar de você ter dor no ombro, depois padecer um câncer, você com certeza, provavelmente vai ter dor no ombro. Então já vai resolvendo as coisas, porque essas coisas vão continuar. É uma predição de dor, Já fica ter dor prévia. predisposto, né? E Sim. tem algum tipo de dor específico? São dores a dor no ombro, às vezes, né? Assim, se a gente for para o lado um pouco mais do que eu posso falar, né? Ah, o teu ombro congelado, ou é uma ruptura de um tendão, de um músculo. Você tem uma característica de dor. Existem tipos de dores diferentes aí nessa Tem patologia? alguns tipos de dores assim mais diferentes, ou que você está comentando dos tendões, os ligamentos, os músculos, normalmente estaria dentro da dor chamada de nociceptiva, ou dor musculoesquelética. Depois a gente tem um outro tipo de dor, que é a dor neuropática. Então, a nociceptiva, ela está relacionada com os receptores da dor, com os nociceptores, que estão nesses tecidos musculoesqueléticos. Então, quando a gente tem uma dor de tipo nociceptiva musculoesquelética, é um tipo de dor. Depois, a dor neuropática, normalmente a gente tem afetados os nervos, que mandam informação desde o receptor até o cérebro, ou até o sistema nervoso central. Então, quando são afetados esses nervos, podem ser afetados, por exemplo, pela própria radioterapia, pela própria quimioterapia, pode provocar esse tipo de dor, a dor neuropática, que é afetada mais. Essa dor de sentir formigamento, de sentir dormência, às vezes as pessoas não vão chamar de dor, mas é um tipo de sensação que caminha por essas vias e dá outro tipo de sensações, não tanto como as que a gente identifica como dor, mas esse formigamento, esse parestesias, que é uma palavra com essa estranha, essa sensação estranha mesmo na pele, que parece que você não sente bem, isso está mais vinculado à dor nociceptiva, que é uma dor periférica. E se quiser colocar uma outra ponte de dor que tem a ver com o Uma câncer, que terceira ainda, né? Não bastam duas. as pessoas com câncer de mama podem desenvolver qualquer tipo de dor, mas qualquer pessoa também. Então, sempre está bom saber. A outra que eu colocaria seria a dor crônica, porque a dor crônica ela é uma dor que fica mais de 6 meses, que não vai embora. E aí, o que começa a acontecer é o que a parte central, a informação da dor passou pelo receptor, via neural, chegou no cérebro. E o cérebro começa a receber tanta informação de dor, de dor, de dor, que chega uma hora que fica hipersensibilizado. Então, a dor crônica já vira um problema que tem que ser abordado multidisciplinarmente, desde psicólogo, desde enfrentamento à dor, o próprio conhecimento do que é a dor, porque se produz, ajuda a tratar essa dor crônica, mas fora a fisioterapia e essas outras coisas que também vão ajudar. Mas essa dor crônica precisa um pouco mais multidisciplinar do que as outras. Só do que eu entendi aí um pouquinho que você falou, que, por exemplo, uma pessoa que é Ah, submetida a um tratamento de rádio e químio, não necessariamente a um procedimento cirúrgico, ela também pode desenvolver um quadro de dor por esse tipo de tratamento, né? Porque não sim, necessariamente tanto ela vai chegar por... no... Ah, posso falar ou você quer? Pode, claro, cortou um Ah, pouquinho, foi picando um não, pouquinho, tudo pode bem. falar. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. A rádio e a quimioterapia podem lesionar a parte neural, então poderia lesionar essa parte da dor neuropática. Mas a radioterapia, ela afeta todos os tecidos que passam pela... O Eva, não sei se você tá aí, caiu um pouquinho. É,
ficando, a gente está perdendo um pouquinho o sinal de informação aí da Eva. Eu vejo que você está falando, ficou um pouquinho, pelo menos para mim aqui, eu Sim. imagino que isso, né, nessa transmissão esteja cortado Vocês um estão me pouquinho. ouvindo agora? Eu voltei? Eu estou ouvindo, a gente perdeu um Tá. pouquinho da imagem agora, mas Ah, não, tudo bem. tá Ao bom. vivo é essa delícia. Você estava comentando, pelo menos até onde eu pude acompanhar aqui, que cortou, né? Você falou da questão da radioterapia, que ela não é tão seletiva, então simplesmente ela vai pegar toda a parte neural e todos os tecidos, né, que estão ali. Aí daí para frente, subiu. Se puder voltar um Exatamente. pouquinho. Ela pode provocar, além do dano no nervo, uma fibrose nos tecidos. Então, essa fibrose, ao final, também vai afetar a primeira dor, a musculoesquelética, porque também vai estar afetando. Aí entra todo o tema das cicatrizes e as aderências, porque a radioterapia pode afetar o tecido, ficar ele como mais grudado, mais aderido, criar umas cicatrizes pelas aderências, e isso vai provocar uma dor musculoesquelética, que era o outro tipo. Então, a pessoa, ao final, pode acabar com as duas dores, só pela radioterapia. Então, são coisas que é bom saber para que não peguem de surpresa. Até porque tem um jeito de prevenir essas coisas, porque podem acontecer e são frequentes de acontecer. Por exemplo, a dor no ombro, os percentuais que eu vi nas pesquisas que eu revisei antes da live, falam que de 15 a 50% das pessoas desenvolviam dor no ombro após o tratamento do câncer. Então, eu acho que é um percentual um pouco variado, é grande, mas tem um percentual, é mais de 1 em cada 10. É grande, né? Mas isso independente, essa porcentagem que você colocou aí, seria independente do tratamento, cirúrgico ou rádio, químio, ou Sim, todos juntos, sim, às vezes, né? sim. A pessoa às vezes Eu faz não, todos acho que juntos. como não tenho na cabeça que seja um, imagino que Cada seja um, todos em o geral, porque todo, senão né? teria deixado claro isso em mim. É, É, uma, então, essa dor tem um percentual alto de desenvolver ela depois e a dor desses é um dos tratamentos. efeitos, né, Eva, É do um dos tratamento, né? efeitos. Que Uma outros das todos os coisas que efeitos podem acontecer depois que você já acontecer. resolveu o câncer, ainda tem algumas coisas que podem acontecer. Quais seriam esses outros efeitos que se tem a atuação do Bom, profissional, aí do tem várias fisioterapeuta? coisas que você resolveu o seu câncer e você vai ficar com elas, ou pode ficar com elas. Por exemplo, a psicóloga já falou muito na live da terça que eu assisti sobre o símbolo da mama, o próprio fato de você poder perder a mama ou perder uma parte dela. Isso vai ficar. Se você fez uma reconstrução, tudo isso. Eu não vou entrar muito no tema, mas na terça vocês falaram bastante que eu gostei muito dessa ideia do simbolismo da mama e de clicar ou não. Além disso, tem o efeito secundário da dor e a disfunção articular, que podem ficar e não são tão estranhas de acontecer. Então, é uma coisa que a gente tem que estar meio de olho. Se começou uma dor aqui, não ignorar a dor, não deixar para mais tarde, para outro momento e ver o que está acontecendo. Dor e disfunção articular. Disfunção articular não necessariamente dói, mas o braço não tem amplitude certa, não vai para todos os lados, tem limitada alguma mobilidade, ou não consegue fazer algum gesto. Então, esses dois efeitos. E outro que eu gostaria de falar com você, que a live da Lara só falou um pouquinho, é sobre o linfedema. O linfedema é um efeito secundário que pode acontecer e que não é tão raro de acontecer. Então, não sei se você quer que explique mais sobre o linfedema, a gente conversa mais sobre ele. A gente vai conversar por ele, sim, porque linfedema é quase um capítulo à parte, né? Eu tenho Então, dá para ainda umas você... outras. Vamos voltar aqui mesmo, Tá, a mais para frente um outra pouquinho. alteração que pode ficar, outro efeito secundário, é uma alteração do peso corporal,
pelo tempo do tratamento, a pessoa pode ter ganho peso porque ficou menos ativo, porque mudou a alimentação, ou pode ter perdido o apetite e ter emagrecido. Então, essa é uma alteração que muitas vezes fica. A fadiga, especialmente as pessoas que desenvolvem dor neuropático ou dor crônico, a fadiga é uma coisa que às vezes vem junto. Então, tanto as alterações no peso quanto a fadiga, uma coisa que vai ajudar muito é a atividade física. Que se a gente tiver tempo, é outra parte que eu gostaria de conversar também. Com certeza. O último efeito secundário que eu destacaria, assim, de coisas que depois podem ficar, são as alterações hormonais, ou depois ou durante, porque tem alguns tratamentos propriamente hormonais para prevenção de recaídas, de outra vez padecer o câncer, ou tem a quimioterapia também, que pode fazer mudanças nas alterações hormonais, nas hormonas dos ovários da mulher. Então, isso pode provocar umas coisas além do que já está junto, como seria uns sintomas similares a ter uma menopausa. O ciclo menstrual ele fica alterado, pode ser que perca no sangue, pode ser que esteja alterado, mas é importante as mulheres saberem que é possível ficar grávida. Então, tem que se prevenir para evitar ficar grávida no momento do tratamento. Por mais que pareça que está tudo alterado e que não é possível fisicamente. Então, as mulheres de mais de 35 anos que padecem câncer e se tratam com isso, às vezes podem ficar inférteis, que até uma coisa que já se comentou também, que pode ser um problema ou não, dependendo da etapa da vida da mulher. Então, toda essa parte das alterações hormonais tem sua abordagem também. Também tem a ver com a alteração da sexualidade, que a Dani também comentou na live dela. Pode provocar uma perda de libido, pode provocar uma série de coisas, aqueles calores, tudo que normalmente se associa à menopausa, que aí tem outro tema para falar bastante da menopausa, porque não necessariamente tem que acontecer, que nem as perdas de urina. Parece que chegou a menopausa e tem que acontecer uma perda de urina, mas não necessariamente. Se a pessoa se previene, por exemplo, os hormônios dos ovários que diminuem com esses tratamentos da quimioterapia, podem provocar uma atrofia na musculatura urogenital. Mas se você faz uns exercícios de assoalho pélvico ou faz outro tipo de trabalho para fortalecer, você pode equilibrar essa atrofia que você está perdendo pelos hormônios. Então, sempre o conhecimento é poder, porque se a gente sabe essas coisas, a gente pode se prevenir. Eu vou tomar hormônio, mas eu sei que como pode acontecer isso, eu vou já me prevenir. Então, por isso que é importante essas lives. Atenção primária. Prevenção, exato. Ô Eva, e uma mulher, por exemplo, que está passando por esse procedimento, né? Então, ela foi diagnosticada, ela vai fazer primeiro uma tentativa de redução de tumor, tal, mas ela pode chegar ao procedimento cirúrgico, né? Nessa etapa, ela já pode começar a fazer como se fosse o pré-operatório mesmo, né? Desde esse trabalho, se ela for introduzir um medicamento que interfere, aí fazer um trabalho de assoalho pélvico, ela pode já fazer um trabalho até com o próprio membro, né? Que pode vir a ser acometido, porque as dores, todas essa, né? A amplitude de movimento, a gente está falando do membro do lado que foi feita a cirurgia, né? Ela Sim. tem condições de fazer, como que é um pouquinho da sua experiência, se você pegou algum paciente Do pré-operatório, né? você. Do pré-operatório, isso. Do pré-operatório, por desgraça, eu nunca peguei um de quase nada, porque o pré-operatório, para muito médico, não precisa. Médico sem ofender, mas pelo geral, às vezes, a voz dos meus clientes é que não precisa pré-operatório, que tanto faz. E não é verdade. O pré-operatório faz muita diferença no pós-operatório.
até pela educação que o paciente recebe. O fato de você estar em contato com um fisioterapeuta, que você vai ver ele com uma sua frequência, 2 vezes por semana, uma vez, 3 vezes por semana. Não é como um médico que vai te ver uma vez por mês, ou dependendo do caso. Você tem ele aí, mas sempre do seu lado. E ele vai muitas vezes te explicar as coisas. O braço ele tem que estar móvel, perfeito, para depois não provocar essas dores que podem provocar, ser provocadas se já teve dor. Aí você já está atuando, mas qualquer pessoa teria que fazer essa mobilidade para manutenção. Então, quanto mais nutrido esteja o tecido, quanto melhor alimentados estamos, quanto melhor o corpo está, melhor vai responder a uma cirurgia, de qualquer tipo. Então, por isso que é importante, você vai fazer uma cirurgia, você não parar com tudo. Você continua fazendo sua vida, você continua treinando, continua fazendo essa sua vida até que você vai operar, fazer seu tratamento e depois continua. E não para muito, porque a imobilização é um dos grandes problemas de muitas patologias, muito tempo imobilizado. Então, nesse pré-operatório... pode falar. Tudo, né? E é bem assim, o que você está colocando é o estilo de vida, né, da pessoa, podendo influenciar aí num procedimento no futuro, né? Assim, não é só o imediato ali, né? Mas é o próprio estilo de vida da pessoa, né? Você conseguiu entender? Tá cortando um pouquinho, né? De novo. Agora? Na aula. Está conseguindo? Aí parou um pouquinho, agora a imagem fica toda quadriculadinha, mas pelo que eu já vi, daqui a pouco ele volta. Será que volta? Já volta. Da outra vez foi assim, o som sumiu, depois veio os quadradinhos e aí a gente conseguiu fazer mais um pouco. Então vamos. Aí, agora está me vendo? Não, a imagem. Bom, dá para ver seu vulto, a imagem está toda quadriculadinha. Mas dá para ouvir minha voz? Tá um pouquinho tremida, Eva, tá um pouquinho tremida. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, normal. Não sei o que fazer. Não tem, é rede. A gente, daqui a pouco Os às vezes lives dá uma é o que melhorada. acontece. Às vezes dá uma melhorada. Tá melhorando já. Tá voltando, tá voltando o sinal. Ainda bem. Não, vai ficar bem, sim, dá para ver. Então, de novo, voltando nessa questão aí do estilo de vida, né, assim, até das condições socioeconômicas, como que isso pode influenciar no tratamento da pessoa, né? A gente levantou aí alguns dados das últimas lives que a gente fez a respeito disso, né, assim, essa questão, por exemplo, do se tocar, como você colocou, né? E sempre estar atento ao corpo, sempre estar buscando um estilo de vida saudável e tentando melhorar nesse sentido para que caso aconteça alguma coisa, né, você tenha condições de lidar melhor com menos sequelas, né? Eu acredito. Sim. Está conseguindo me ouvir agora? Sim, tá. Então voltei. Vamos então falar um pouco mais sobre estilo de vida. Estilo de vida, vamos falar, que eu também ouço entrecortado um pouco. Tá. Então, você podia comentar um pouquinho com a gente isso, a questão, por exemplo, da prática de atividade, né, aí as suas especialidades, né, suas formações. Atividade física é prevenção, é tudo na vida. A gente tem atividade física no sentido de se mover e sair da cadeira, porque a gente pensa na atividade física, muita gente fica nervoso, não? Quanto tenho que fazer? Porque, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda 150 minutos semanais de atividade física moderada, que são 3 aulas de pilates de 50 minutos, ou 2 aulas de pilates e uma caminhada um dia. Então, não é tanto assim, mas parece que muitas vezes a gente vai deixando para lá
a nossa parte do físico, mas às vezes você pode colocar pouco a pouco quantidades, doses de atividade física durante seu dia a dia, não precisa ser 1 hora seguida, você pode ir ao trabalho andando, de bike, ou você pode tentar andar mais pela sua casa, ter outro tipo de atividades que não sejam tão sedentárias. Então, tudo vai somar ao final, quando a gente fala de atividade física. O que a gente faz no dia a dia, o que a gente se move, o que a gente sai da cadeira. Atividade, por exemplo, eu vou falar relacionado com a atividade física. Você se formou na ALVA, mas eu lembro que quando eu me formei falavam que não podia pegar peso nem treinar com peso, que senão aumentava o linfedema. E hoje em dia já se sabe que isso não é verdade, que a pessoa que faz um treinamento de resistência com peso, que isso não tem demonstrado que aumente ou piore o linfedema. Então, muitas coisas a gente vai mudando, né, a ideia. Ao começo parece que não podia pegar nem 1 quilo, e agora já se falam de outros pesos na hora de treinar, de fazer uma atividade física após um câncer de mama. Voltou um pouquinho, cortou um pouquinho, mas já voltou, Eva. Eu vou fazer desde a clínica, que vai dar mais certo. A gente faz... Aí a gente fica de máscara, uma do ladinho da outra, né? Já. O bom do Instagram que a gente fica sem máscara. Essa é vantagem. Ô Eva, eu estava vendo também, fazendo uma pequena revisão, e um dos trabalhos aqui do CAISM, né, da Unicamp, mostrava que, por exemplo, no primeiro ano, um dos principais efeitos, né, secundários que tinha da paciente era a aderência cicatricial, né, pericicatricial, a restrição da amplitude de movimento. Tá me escutando? A abertura dos pontos, né, da incidência cicatricial. Eu intuí, mas que escutei. Escutou? Os pontos que vão se soltando, às vezes espontaneamente, né? E no primeiro ano tinha aí a presença de dor, sensação de peso e tal. E os relatos apresentavam que a partir do segundo ano tinha a aparição do linfedema, né? Então eu queria mesmo que você agora, né, pudesse falar um pouquinho para a gente por que surge, se é só num procedimento cirúrgico, após um procedimento cirúrgico que a mulher vai ter, ou outro tipo de tratamento, né? O que pode causar isso? E já vou estender toda a pergunta completa, né? Assim, como que pode levar, você falou, né, às vezes a questão da prevenção, o que pode ser feito, como que é um tratamento disso, né? E se ele aparece em qualquer época, fez um procedimento há 5 anos atrás, eu ainda posso ter, né? Assim, pode apresentar um linfedema? Como é que é essa evolução aí? Bom, eu vou falar rapidamente de como funciona o sistema linfático, para todo mundo entender o porquê das coisas. A gente sabe que o sistema sanguíneo faz muitos líquidos e muitas moléculas, mas tem algumas que entram pelo sangue aos tecidos para alimentar, para nutrir, que voltam ao coração. Tem um fluido que fica no meio das células, o líquido intersticial, que às vezes não dá conta todo de pegar o sistema sanguíneo e vai pelo linfático, que o linfático vai devolver no sistema venoso, a nível das veias subclaves. Então, vai recolher também esse fluido que pode ficar no meio dos tecidos. Uma parte o sistema sanguíneo recolhe e outra parte o sistema linfático. Então, ele vai trazendo esse líquido que está entre o espaço e ele tem umas estações linfáticas, são os gânglios linfáticos, normalmente nas articulações, mas em outros lugares. Então, nos nodos linfáticos,
também tem uma parte do sistema imunitário. Então, esse líquido que passa por ali é filtrado pelo sistema imunitário e aí continua e pode terminar no sangue. Então, o que acontece com o câncer de mama? Eles às vezes só tiram um nódulo da axila para ver se o câncer está se espalhando na circulação e o sistema linfático pegou. Aí pode dar positivo e aí tem que tirar linfonodos da axila. Então, essa estação que estava vindo o sistema linfático pelo braço, que tem que vir aqui, não está mais. É como se tivessem cortado a estrada da via do sistema linfático, ou pelo menos uma delas, porque depois tem outras estradas secundárias. Então, no câncer de mama, se precisa fazer uma disectomia de todos os nodos, as chances de linfedema, que as outras partes do sistema linfático não dão conta de todo esse líquido que está armazenado voltar, se provoca esse inchaço, que se chama de edema, quando é provocado pelo acúmulo dessa linfa, desse líquido. Um signo característico que é a fóbia, que você pressiona e parece que fica um buraco na pele. Não sei se vocês estão me vendo, que parou a sua... Sim, deu para ver um pouquinho, sim, mas agora interrompeu um pouquinho, você estava falando do sinalzinho, né? Do sinal de cacifo. Quando a gente aperta, ele faz aquele, fica afundado, né? Vamos aguardar aí um pouquinho para ver se volta aí aquela imagem quadriculada e passa de novo por esse procedimento aí. Caiu. Ela vai tentar entrar de novo daqui a pouquinho. Deixa eu fazer talvez um convite aqui para ela, porque está muito... Não, eu convidei a pessoa... outra pessoa que eu gostaria de convidar, me desculpe, Rodrigo. Vamos lá, vamos tentar novamente. Porque é muito importante essa parte do linfedema. Eu te ouvi falando do sinalzinho, então acho que vocês me ouviram até o final que eu falei. Até o Da sinalzinho, fobia. sua mãozinha estava ali, ó. Então, perfeito, eu vou continuar por ali. É o signo da fóbia, que você aperta, normalmente fica como um buraco que não volta, logo em seguida demora um pouco em voltar. Então, isso começou a aparecer, já vão tomar medidas antes de aparecer. Mas se já identificou que está tendo um acúmulo de líquido, você já vai mais para o tratamento mais chave. Porque tem toda a prevenção do sistema linfático, por exemplo. Cuidado da pele. Porque se a gente tem, por exemplo, um corte, ou infecciona alguma coisa, nosso sistema linfático não está 100%. Estou falando dos casos que tiraram nódulos axilares, porque você tirou um pedaço. Mas, por exemplo, está relacionado também o linfedema a uma mastectomia maior do que menor. Tipo, você tirou mais mama, você tem mais chance de ter o linfedema. Se tirou menos. Igual os nódulos. Se tirou mais nódulos, tem mais chance de ter linfedema se tirou menos. Então, estava falando da prevenção do linfedema. Cuidado com a pele. Todo mundo tem que ter cuidado com a pele, mas especialmente porque se tiver uma infecção, o nosso sistema imunitário não está tão bom. É mais difícil que circulem aí os nutrientes, chegando oxigênio, fazendo a troca, é mais difícil. Então, por isso que às vezes acontece após uns anos. Porque os primeiros anos você está com todos os cuidados do mundo, depois você esquece, por exemplo, que você tem uma parte que precisa um pouco mais de carinho, porque às vezes precisa fazer umas coisas para estimular essa circulação. Por exemplo, quando a gente leva roupa muito ajustada, tendo ou não essa cirurgia, a gente limita a circulação sanguínea, linfática e tudo. Então, essas roupas de ginástica apertadas é só para aula de ginástica ou de pilates. Não é para estar todo dia com essa roupa. E menos se você teve um problema desse tipo que você já
sabe que tem mais chance. Nada de roupa muito apertada, porque o sistema não circula tão bem. Roupas folgadas, que fala. No cuidado da pele, inclui a proteção do sol, mas é proteção para todo mundo também, mas especialmente nesses casos, passar protetor solar. Mas isso para todo mundo, todo dia eu saio de casa, não saio sem protetor. E E bom, tem a questão de fazer a então, unha também, né? De não a poder mais unha, é fazer a verdade, unha. as cutículas que às vezes cortam, daí fica uma ferida, e aí é essa ideia de que pode infeccionar e o corpo não está tão preparado para Para reagir, resolver. né? Então, se isso mais a nível preventivo, se você já teve o linfedema, não sei se você quer complementar algo nessa parte preventiva, eu vou falar do tratamento. Não, pode falar, pode já entrar mesmo Tá. no. Tá bom. Então, no tratamento tem como um conjunto de técnicas, deixa eu ver o certo, terapia descongestiva Terapia completa, não? complexa congestiva, é. Ah, então, algo disso. Eu fiz a tradução em portunhol, Tá bom. mas é isso. A ideia é que são várias técnicas que se juntam para atuar contra o linfedema, que seria um tipo de vendagens compressivas, que vão fazendo uma compressão em direção aos lugares onde tem que drenar o sistema linfático. No caso do câncer de mama, vai ser mais nessa região. Eu, por exemplo, que eu falei da minha experiência, mas não falei do meu estágio. Quando eu fiz estágio lá na faculdade, eu fiquei um tempo estagiando numa área que só fazia vendagens compressivas, que não era só para após um câncer, às vezes eram linfedemas primários, que todo o corpo fica afetado. Aí eram vendagens, eu lembro, 1h15, o professor fazia a drenagem linfática, depois para todo o corpo. No caso, seria uma parte menor. Deixa Então, eu só fazer uma colocação aí, Eva, porque assim, sim, às vezes é mais comum as pessoas associarem, eu tenho um edema, um linfedema, né, e vou fazer a drenagem linfática. Na verdade, a terapia, né, o tratamento, ele envolve outros procedimentos, né? O protocolo todo é outro, não é sim, só uma drenagem manual, é uma drenagem associada com outros procedimentos, né? Que você está colocando fazer a bandagem sim, compressiva, exatamente. né? Essa é a ideia. A drenagem é uma parte, que eu ia falar agora dela. A Tá. vendagem é outra parte. A drenagem linfática é uma técnica que é muito suave, porque se você aperta, que nem uma massagem tradicional de músculo que a gente imagina na cabeça que é uma massagem, você colapsa os vasos linfáticos. Então você não consegue mobilizar esse líquido que está extravasado. Para fazer a drenagem linfática, é um toque muito suave. Tanto que eu acho que tem por aqui alguma aluna que faz comigo. Tem gente que faz preventivamente, porque tem uma acumulação de edema nas pernas, não necessariamente é só para um tema. Eu, na parte esportiva, uso a drenagem, por exemplo, veio a pessoa com o tornozelo torcido, inchado, com edema, eu faço uma drenagem localizada. Às vezes eu começo no joelho e vou ajudando a que esse líquido volte. Então, a drenagem tem muitas utilidades. Uma delas é dentro desse conjunto de técnicas para trabalhar esse linfedema. Exercícios, além de drenagem linfática e de essa possível vendagem compressiva, exercícios circulatórios. Mover os pés. Eu lembro de uma live que você fez, que antes de dormir contaram os puntaflex. Esse é o caso do pé, mas você está ativando a circulação, porque quando você contrai o músculo, você está deslizando o tecido e está fazendo tudo mover, não só o sangue no sistema linfático. Então, tem os exercícios circulatórios que só, por exemplo, se a mão, vai mover a mão, vai fazer movimentos suaves que não pressionem, mas que mobilizem. No pé é fácil, mas na mão é a mesma coisa. Você move, você está movendo o músculo e está ajudando a mobilizar o tecido, o fluido. E a atividade física, que a gente conversou antes um pouco, que ao começo tinha um pouco de controvérsia, de se era bom, se não era bom, se ia provocar um linfedema.
por fazer atividade de resistência, e não necessariamente. Esse era um mito que nos anos 2010, que é na época que eu me formei, ainda existia, mas de 2010 para cá já apareceu bastante pesquisa que não piora, às vezes não melhora, mas não piora nem esse por conta da atividade física. Pelo menos todo que eu li, as revisões que se fizeram nesse 2020, 2019, que eu li umas revisões de literatura para ver os últimos anos, não relacionam a atividade física a aparecimento, ao contrário, melhora outros itens, como a qualidade de vida, melhora o entorno social, se você, por exemplo, pratica em grupo. Então, a atividade física tem muitos benefícios, além ou não que melhore ou não o linfedema, mas também está dentro desse grupo de terapia. Das terapias, né? E você comentou logo no início, né, um pouquinho da questão das suas duas abordagens que atualmente você vem fazendo, que você já tratou de pacientes com câncer dentro da prática, né, da parte clínica do Pilates, mas também da clínica dentro do consultório individual ali, né? Pegando um pouquinho esse gancho, por exemplo, né, você com uma pós-graduação em Pilates, como que o Pilates atua na parte do linfedema? Como que você já pegou pacientes para trabalhar? Você só entra no rol da atividade física ou você pode fazer alguma atuação mais específica? Curiosidade minha. No caso do linfedema, eu nunca tratei um edema diretamente, já no seu estado assim, provocado por um câncer de mama. Por isso que eu falava na apresentação da live que a minha pouca experiência, porque nesse tema eu não tive nenhum contato. Eu tive os casos já um tempo após, que eu quase fazia mais um checklist de coisas que tinha passado na sua vida, mais uma cirurgia, mais uma coisa. Mais pessoas que ainda tinham restrições, especialmente no ombro. Aí chega no ambiente de Pilates, e o Pilates, bom, eu sou suspeita para falar disso, mas o Pilates melhora muitas coisas, melhora a postura, que a postura, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes a gente fica em posturas de proteção, por exemplo, você tira uma mama, você vai, inconscientemente você vai proteger essa parte, e essa própria postura de proteção pode provocar um problema real, porque vai encurtando o peitoral, porque pode provocar uma anteriorização do ombro, que isso pode provocar um impeachment, sabe? Quando se pressiona o tendão do supraespinhal, o síndrome subacromial. Então, pode acabar provocando um problema real, uma coisa que no começo eu não vou falar que é um sentimento, mas é uma coisa que não tem um problema físico. Então, o Pilates já começa por aí. O Pilates já arruma a postura, já melhora a alegria. Você já fica reto, se você está um pouco triste, você já... Você já tem que olhar para o horizonte, né? Tem que olhar a altura do sol. Então, o Pilates trabalha o corpo inteiro. Movimenta braço, movimenta pernas, articula a coluna, trabalha alongamento, trabalha fortalecimento. Então, se você faz as coisas dentro dos limites da tolerância, da dor e com umas cargas apropriadas, você pode estar ajudando essas melhorias das dores. Às vezes precisa um tratamento específico, manual. Não, precisa trabalhar essa cicatriz que está muito aderida e realmente está... Você fez uma cirurgia, ficou uma cicatriz. E ela também está provocando um encurtamento do ombro, não só sua postura. Aí você trabalha a cicatriz e trabalha a postura. Então, às vezes, precisa as duas abordagens. Mas muitas vezes o Pilates, na minha área, já ajudou tanta coisa. Dores nas costas, porque às vezes fica aqui e não é o ombro que dói, vai doer as costas, só dói a cervical. E porque o corpo inteiro está relacionado. Então... E até o fato de trabalhar nessa questão um pouco bilateral, às vezes a pessoa vai equilibrando novamente essas forças musculares, né? Que foram um pouco, ficou um pouco um tempo mais imóvel, né? Então vai ter uma atrofia diferente, então você volta a ter um pouquinho mais desse equilíbrio de forças mesmo, né? Musculares. Sim, aí, né? equilíbrios de forças
é a integração do esquema corporal, de voltar a integrar essa parte do corpo em seu corpo, de olhar o corpo como um todo, como a aceitação. Então, realmente se equilibra, mas você também, o autoconhecimento do corpo, que o Pilates, pelo menos uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, não é só alongar, é você sentir onde está alongando, saber por que que é aqui, não aqui, saber a contraforça de um lado e do outro. Então, ao final é saber mexer para cá, saber mexer para cá, fazer de qualquer forma, controlar o corpo. Então, esse controle, esse autoconhecimento do corpo, ele é muito valioso para muitas coisas. Até a Daí questão como do toque da mama, que era outra coisa que eu queria comentar, a gente tem que se tocar não só por medo ou por dúvida de se vai ter ou não achar um nódulo, porque nem tem tanta evidência que realmente previene o câncer esse toque. O que vai te ajudar é essas imagens de mamografia, de ultrassom. Se você achar algo e tem dúvida, é a médico que vai te confirmar ou não essa dúvida. A gente sozinho não diagnostica nada, mas vem acompanhados de outro signo. Então a gente tem que se tocar, mas também por prazer, não só com essa procurar. A gente tem que se esse tocar, se medo, né? Ai, olhar. cadê, né? É, Cadê? saber como está normalmente, por se aparece uma coisa estranha, a gente saber. Se eu me mexo, se eu me olho, se eu me toco, na hora que eu ver algo diferente, sem procurar, vai aparecer. Então, é por Vai isso dar que é tempo, importante a né? gente saber o que é o nosso corpo. Fazer esse se conhecer, né? A Dani também colocou isso na palestra, na live dela, né? Assim, da importância da gente se conhecer nas diferentes esferas que a gente tem, né? De ter essa Sim. atenção. E é se tocando, é se olhando, é conversando, é trocando ideias, é fazendo lives. Agora que a gente já está ficando íntima dessas tecnologias Bom, íntima, todas, né? a minha é a primeira. Quem A minha sabe vai ter terceira, uma quarta, talvez. segunda. Você já Ah, sim. está na Ah, frente. sim, sim, porque na verdade eu vou até aproveitar aqui, já vou te fazer o convite, vou fazer o convite na frente de todo mundo, que é para minimizar a recusa. Ah, novembro novembro azul, né? Então, assim, a gente tem o outubro rosa, teve o setembro amarelo, teve o outubro rosa, a gente vai ter o novembro azul, que é da prevenção do câncer de próstata. E você tem aí a sua formação, né, em urologia masculina, tratamento, né, de prevenção de urologia masculina, que, que os homens às vezes nem procuram um tratamento como esse, né, assim, quando precisa fazer um procedimento, às vezes até da retirada mesmo da próstata, né. Então, fica aí, ó, o convite para fazer Ah, eu já estou com várias ideias na cabeça. que bom, uma live sobre isso, porque principalmente a história, né, que se tem do Outubro Rosa, já é mais antiga, bate-se muito na tecla, né, fica muito mais difundido, claro, tem uma incidência muito grande, então tem essa necessidade da prevenção, mas os outros lados também, a Dani colocou, né, esse lado de olhar para o homem também, o parceiro que está ali acompanhando, essa atenção para ele também, né? Então aí, aproveitando o gancho do Novembro Azul, a gente vai fazer então uma live a respeito dos tratamentos, Vai ter como a que fazer. fisioterapia, vai ter que fazer Se agora. teve sucesso essa, tá ali uma outra. Então, para a gente poder levar aí como profissionais, né, assim, nessa divulgação, nessa conscientização, né, da importância do, do se tocar, do se perceber, de que tem muita coisa que pode ser trabalhada, muito pode ser prevenido, mas uma vez tendo um diagnóstico como esse, você tem como ser acolhido de diferentes formas, né? Eu acho que isso é importante. Eva, a gente já está chegando no final. Ai, ai, ai. Ai, não acredito. Falta 9 minutinhos aí para completar os 60 minutos. Então eu já vou já fiz o convite para a próxima, né? Já estou assumindo esse compromisso, mas também assim queria já te agradecer muito,
né, por contribuir com a gente, aí, com todo mundo que está assistindo, com seus conhecimentos, com seus estudos, né, o seu carinho da preparação aí da nossa live. E te passo a palavra, então, se você quiser concluir com alguma Tá coisa. bom. Obrigada, não. Eu acho que ninguém tem perguntas, ou pelo menos eu não li nenhuma. Mas eu Não, teve espero que tenha elogios, o ficado pessoal falando claro. super profissional, muito legal, muito importante o trabalho multidisciplinar, né? A gente acenando. Então, isso Ah, às então tá, vezes vem depois a pergunta. Ah, tá bom. Bom, então eu agradeço o convite, espero que tenhas entendido bem meu português, Ah, com certeza, deu mas certinho. estamos aqui fazendo prevenção, acho que é uma coisa importante a gente explicar as coisas, porque conhecimento é poder. Então, saber as coisas já nos tira um pouco a ansiedade de quando a gente não sabe o que pode, o que não pode acontecer, a gente fica nervoso, que nem na primeira live. Mas quando você já sabe as coisas, você sabe o que pode acontecer, você fica mais tranquilo. Então, vai ser mais fácil lidar com as coisas. Você já sabe quem pode acudir, você já sabe o que vai poder fazer com essa situação. Então, é tudo mais leve, que a gente tem que levar a vida mais leve. Mais leve. E qualquer coisa, pergunta, estaremos na É, clínica por aí com dispostos certeza. a atender quem É, precisar. entender. E, com referente a também essa questão, ao tema da live, né, assim, ela fica disponível no Instagram, depois na nossa fanpage, e as perguntas elas podem ser enviadas depois, às vezes tem gente que vê posteriormente e tem uma dúvida ou tem um conhecido, né, e que quer Uhum, também dar um acolhimento. Então, a gente não é nessa uma hora só, não. Pode entendi. perguntar que a gente vai estar ali. E se vier para mim, Marina, eu sou fã Amazé. dessas mulheres maravilhosas. Ai, Gosto. que bom, que legal. E eu acho que vai ter mais lives ainda, não, Alva? Ainda acho que tem Sim. mais Obrigada. duas. Verdade, a gente tem mais duas lives. A próxima é na próxima terça-feira, às 7h30, com a doutora Joyce, ela é endócrina, docente lá da UFSCar, né, Federal de São Carlos. Ela vai falar o câncer de mama e a relação com o sistema endócrino, né? E aí na quinta tem a minha live também, falando da visão do câncer na medicina tradicional chinesa, tá bom? Então, para encerrar aí um pouquinho depois esse ciclo que a gente intensificou nessa quinzena de Outubro Rosa. Eva, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que puderam compartilhar aqui com a Obrigada gente, a mandando os todos. tchauzinhos, os parabéns. Obrigada, gente. Boa noite a Obrigada. todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.